Ah, me pediu para esperar. Eu vou fazendo a introdução aqui. Ah, agora, ok, joinha. Sabe que a gente tá precisando, Mi? Uma placa assim, colorida, tipo, uma luz vermelha assim, tipo, estamos online, né? É, aí na frente, né? Aí sinaliza aqui. Muito bem. Queridos, boa noite. Eu sei que eu cheguei na correria esbaforido. Me perdoem, mas foi por uma boa causa. E hoje nós vamos dar continuidade aqui em 1 Coríntios capítulo 7, 36 em diante. Vamos orar? O microfone está aí, né? Lidiane, passa para a irmã Cida, por favor. Ora para a gente, pedindo as bênçãos do nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, Pai. Estamos aqui com nossos corações agradecidos ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo, Pai. Obrigado, Deus, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, Pai. Pai, agora que vamos aprender da Tua Palavra, Pai, que o Espírito Santo do Senhor aplique, Deus, a Tua Palavra no nosso coração, para que nós possamos crescer mais e mais no conhecimento do Senhor, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que está aqui, que o Senhor abençoe a vida do pastor Felipe, Deus, que o Senhor capacite ele a cada dia, Pai, para transmitir a Tua Palavra para nós, Pai. Muito obrigada, Deus, por esse dia, muito obrigada por estarmos na Tua casa, reunidos aqui, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém. Muito bem, como eu comentei, nós estamos no capítulo 7 e ele vem falando sobre casamento e ele aborda alguns aspectos bem interessantes a respeito do casamento. Lembrem-se que Paulo só vai abordar o que os coríntios perguntaram, porque eles estão trocando cartas. Então a ideia aqui do capítulo 7 não é ele responder todas as suas dúvidas teológicas em relação ao casamento, mas ele vai responder apenas o que lhe foi perguntado, tá bom? Então nós chegamos aqui no capítulo 7, 36, e nós vamos ouvir a leitura até o 38. Notem que aqui, queridos, é a versão NVI, porque esse é um texto bucha, é um texto complicado. Bucha não é um termo muito teológico, mas é um termo que vocês já entenderam, né? Então tá bom. Leia pra gente, Lidiane, por gentileza, na versão NVI. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido e que ela está numa idade madura, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina sua própria vontade, e resolveu manter solteira sua filha, este também faz bem. De modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Maravilha. Lembre-se que a tendência do apóstolo Paulo é orientar todo mundo a ficar solteirão, tá? Ele vem todo o capítulo falando isso. Gente, quer casar, casa, é melhor casar do que vir abrasado, mas quem fica solteiro é melhor. Mas aí esse melhor é por conta do serviço ministerial, tá bom? Ele vem falando, quem se casa, maravilha, bênção demais, não peca. Mas quem fica solteiro, melhor ainda para servir ao Senhor, tá bom? Mas não é um mandamento, é uma orientação. Quem se casa, quem não se casa, ninguém peca, ninguém, não tem um certo, não tem um errado, tá bom? E aí, aqui na NVI, de quem que ele está falando, o apóstolo Paulo? Quando ele começa aqui, ó, se alguém acha que... Quem que é esse alguém aqui, ó? Quem que é esse alguém? Se alguém acha que não está tratando... sua filha. Então ele está falando de um pai. Esse é o cenário que ele está pintando, tá bom? Vocês notaram aí que na NVI ele foca na figura do pai. Então nós vemos aí, ó, sua filha. E embaixo, antes do 38, ele vai dizer, e resolveu manter solteira sua filha. Lá no finalzinho ele vai dizer, 38, de modo que aquele que dá sua filha em casamento. Então a NVI entende todo esse trecho como alguém que tem uma filha adolescente em casa,
virgem e está aguardando o momento do casamento. Essa é uma possível tradução. Agora, a NVT vai entender de uma forma diferente. Leia pra gente, Lidiane, a NVT. Não, tá ali, filha. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele, não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. Olha só, isso aqui é na NVT, que é uma versão mais atual. Isso aqui, para vocês verem o quanto é difícil muitas vezes, em alguns trechos, o texto original, né? Então, por exemplo, antes fazia menção ao pai. Aqui traduziu como se fosse o noivo. Se, contudo, um homem acredita que está tratando a sua noiva, olha que confusão. E agora, hein? O que a gente faz? Olha, e aí ele mantém lá, um homem, sua noiva, que se case com ela, muda completamente a situação, né? Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem. Aí a pergunta que fica, poxa vida, e aí, qual que é o certo, né? Será que o texto está falando da filha ou está falando da noiva? Irmãos, como o texto fala sobre uma virgem e por conta de tempo verbal, da forma que está escrito, pode dar margem realmente para essas duas formas de entender. Tanto a NVI, como a ARA, como a NVT, todas elas são traduções boas, mas de vez em quando você tem essas divisões de opinião. Por isso é sempre bom, e o original? Não vai nessa, porque não, é justo, todas elas traduzem a partir do original e gera essa confusão. Por isso que é importante você, na sua casa, ter mais de uma tradução para você comparar e aí você vê o que a maioria, pelo menos a maioria das traduções trazem. Isso você vai solucionar, tá bom? Nós aqui vamos ficar com essa versão da NVI, que é a mesma ideia da ARA, tá bom? A NVI fala de noivo. Mas essa sua versão da NVI, provavelmente é a versão de 2000. Em 2011, eu descobri isso hoje. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que a minha NVI, do programa que eu uso de Bíblia, às vezes falava uma coisa, e a NVI que eu lia no impresso dizia outra. Eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E nesse caso foi e aí eu descobri que na versão da tradução do ano 2000 ficou de uma forma, da noiva, né? O seu tá noivo? Isso. E aí quando eles revisaram o texto em 2011, a NVI na sua atualização colocou como filha, tá? Então por aí, se alguém tiver uma NVI mais nova, vai estar igual o meu aqui, ó. Se o seu está falando de noivo e noiva, é porque é a NVI velha. Então notem como até mesmo a NVI, que é um texto que eu confio, uso, né, nos sermões, é confiável. Até eles migraram do noivo para a filha, tá? Então, meus irmãos, ou você lê no grego original ali e olha lá, ou você tem que pesquisar, né? Então tem que pesquisar bastante. Então nós vamos caminhar nessa direção como filha, tá bom? Que é a ARA aí. Se alguém acha, e aqui então é o pai, tá bom? E aí, olhando por essa perspectiva, sendo o pai como responsável pelos filhos, fica muito mais fácil de entender. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido, e que ela está numa idade madura, o que ele está falando aqui? Naquela época, a pessoa, a virgem, a mulher, considerada na flor da idade,
ou avançando a flor da idade, dependendo da versão, ou madura, naquela época, naquela cultura, era em torno dos 20 anos, tá bom? 20 anos era a idade boa que o povo se casava. E o que acontece? Só que lembre-se que a cidade de Corinto era uma cidade imoral. E a ideia aqui era, quanto mais tarde a pessoa se casasse, quanto mais tarde a pessoa iniciasse um relacionamento, mais segura ela estaria por conta de todas as imoralidades que ela poderia viver naquela cidade. Só que poderia chegar num ponto que a menina poderia começar a ficar velha, né? Tá ficando pra titia. Poxa, a menina já fez 17, não vai arrumar um casamento para ela não, ô pai? Já fez 18, já fez 19, já tá com 20 anos nas costas e não casou. Que absurdo. Então o pai, ele é o responsável da família por organizar esse casamento e dar o aval e dar a sua filha em casamento. Então, se o pai, segurando a filha para casar, começou a perceber que está tratando ela de forma indevida e que o tempo de casamento dela já está ou se esgotando ou passando, então ele precisa tomar a atitude de conceder ela em casamento a alguém. Por isso que ele fala tratar de forma indevida, isso é, não permitir que ela se case, tá? Idade madura, pelo que ele sente, pelo que ele se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Então, se ele identificou que a filha já está na idade de se casar, que tem a maturidade para se casar, dê a permissão. Se isso acontecer, não está errado, isso é bom, isso é bênção. Com isso, não peca, deve permitir que se case, né? Então esse é o cenário, uma adolescente que encontrou o príncipe encantado, mas o pai fala, você ainda não tem maturidade, você ainda não pode começar um relacionamento. Ou, olha, se você começar um relacionamento, o mundo é assim, assim, assado, não vai dar certo, segura a sua onda aí. Só que tudo tem um limite, tá? E nessa cultura era por volta dos 20 anos. Aí ele continua, contudo, aí então tem um contraponto, não é sempre assim. Contudo, o que se mantém firme em seu propósito e não é dominado por seus impulsos, mas domina a sua própria vontade e resolveu manter a sua filha solteira, este também faz bem. O pai tinha autoridade para continuar proibindo a sua filha de começar um relacionamento, com a intenção de protegê-la, tá? Talvez ela não estava chegando ainda na idade, ainda ela era muito jovenzinha, então o pai que estava segurando esse relacionamento também não peca, tá? Então é interessante como Paulo trata dessas questões de interferência da autoridade paterna sobre o adolescente, sobre, no caso aqui, a virgem, que é a moça, não é? E aí ele conclui, de modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem. Beleza, se você achou que a menina devia se casar e você permitiu, maravilha, você fez correto. Agora, se você achou que ela não estava pronta para se casar e proibiu o casamento, também está tudo certo, você é a autoridade, né? Então aqui, queridos, é mais um texto, é mais uma parte na Bíblia que mostra a autoridade dos pais sobre o relacionamento dos filhos, não é? Então o pai e a mãe também está como guardiões do coração e dos sentimentos do filho. Quem deve ditar quando o filho ou filha vai começar um relacionamento, não é quando surge, né, o sentimento, o calorzinho no coração, mas é quando os pais reconhecem que existe maturidade o suficiente para começar isso, né? Uma vez aconselhando uma moça em outra cidade, estava numa crise forte de depressão,
e depois eu conversava com o pai falava assim para mim, poxa, minha filha está nessa situação, depressiva, coisa e tal, papapá. Às vezes eu acho, poxa, se ela arrumasse um namorado, então eu acho que ela melhoraria. E aí eu falava, meu irmão, namoro não é terapia. Namoro não é um tratamento. Você não pode começar um relacionamento para estar bem. Você precisa estar bem para começar um relacionamento. Né? Por isso que eu insisto tanto na questão da maturidade. Porque quantas vezes casais que não têm maturidade começam a namorar exatamente para ficar felizes, e quando terminam ficam piores do que quando começou. E aí, quem que conserta esse coração, né? Por isso então que nós, como pais e autoridade, precisamos exercer essa autoridade de segura tua ondinha aí, porque ainda não está na hora. Eu te conheço e tal, nós somos os guardiões. Quem dita isso não é o sentimento do adolescente. Eu estou falando adolescente porque no caso aqui era um adolescente, né? Pelo menos até antes, né? Ou pelo menos 18 e 19 anos. Muito bem. Olha só, ele vai continuar falando a respeito dessas questões de casamento, só que agora ele vai falar de viuvez. Olha só, né? Quanto a essa partezinha aqui, tudo certo? Alguma questão? Maravilha. Vamos escutar então a leitura dos versículos 39 a 40. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Olha só, hein? Paulo sempre dando aquele cutucão, tipo assim, se ficar sozinho, melhor, hein? Vai arrumar para a cabeça se casar de novo. Então, ele vai colocar isso. Ele vai dar o caso da mulher, né? Que a mulher está ligada ao marido. Isso aqui também serve para o marido. O marido está ligado à mulher enquanto ela estiver viva. Existe um laço, o laço matrimonial, a aliança entre os dois. E esse laço matrimonial, nesse caso aqui, nós não estamos falando de divórcio em caso de abandono, nós não estamos falando de divórcio por conta de adultério, nós estamos falando de viuvez, tá bom? Beleza. Então tem que ler o texto está falando de viuvez, então vamos falar de viuvez. Então a mulher está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo, tá bom? Contudo, se falecer o marido, ela fica livre. Olha que interessante, aqui você dá para cruzar essas 4 palavras, né? O ligada faz um contraste com livre, e o vive aqui faz um contraste com falecer, né? Então, ela está ligada enquanto ele está vivo, e ela está livre quando o bendito falecer. Então, não existe mais uma ligação, uma aliança matrimonial. Se antes ela estava ligada, agora ela está desligada. Se antes ela estava unida, agora ela não está mais unida. E aí, essa liberdade, de fato, é para se casar de novo, caso ela queira, né? Então, a pessoa viveu aí vários anos, décadas com a pessoa, e o cônjuge morreu, bateu as botas, foi embora. A pessoa pode se casar de novo? Pode, claro que pode, sem problema algum, mas tem um adendo. Pastor, poxa, vivi com fulano por 20 anos, faz 5, 6 que eu estou sozinha agora, e agora apareceu um príncipe na minha vida, chegou num cavalo branco, um homem educado, cirurgião plástico, né, bem de vida, me prometeu levar para Paris, né, para Itália, é poliglota, família decente, só tem um detalhezinho.
O detalhezinho aqui, esse aqui, ó. Mas somente no Senhor. Pode se casar? Claro, minha irmã. Arruma um príncipe bonitão aí. Toda panela tem uma tampa por aí, não é? Mas tem que ser no Senhor. Ah, pastor, eu estou viuvão, tem 10 anos já, carente, encontrei uma princesa, Miss Universo, mulher, sei lá, esteticista, manja de tudo, se cuida, é de família, é virgem, né? Mas só tem um detalhezinho, ela não é crente, mas ela crê, né? Ela é crente, mas é mulher decente, mulher de Deus, só não vai na igreja, nunca se converteu, nunca leu uma linha de Bíblia, não sabe nada, né? Irmãos, a pessoa se torna livre para casar com quem quiser. Feio, bonito, branco, preto, loiro, careca, você pode, ó, vontade. Só tem um adendo aqui, ó, no Senhor. No Senhor, né? Então, desde o namoro, o noivado, o casamento e um recasamento desse jeito aqui, no Senhor. Nem me venha perguntar, não faço casamento, não me meto nesse tipo de pecado, não vou compactuar, né? Então, sem chance. Todavia, aí vem Paulo e manda você ficar sozinha, entendeu? Todavia, será mais feliz para servir ao Senhor ministerialmente, aqui é o contexto, né? Se permanecer viúva, tá? Ou viúvo, segundo a minha opinião. Era a opinião de Paulo. Por que ele fala minha opinião? Porque Jesus não emitiu nenhum parecer específico nesse ponto, tá? Só que, gente, era o apóstolo Paulo, ele tinha o Espírito Santo e era orientado pelo Espírito Santo. Então, tranquilamente, essa é uma palavra inspirada que nós podemos seguir e não vai nos levar ao erro, né? A Bíblia, ela é inerrante e infalível. Inerrante, ela não contém erros, e infalível, ela não te conduz à falha, né? Tem uma pequena variação entre essas duas expressões, tá bom? Quanto a esse bloquinho aí, 39 a 40, alguma observação? Pode falar, Geraldo. Creio que, o quê? Fala no microfone aí, vai sair na transmissão lá. Ele fala assim aqui: creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Conselho? Do Espírito de Deus. Que versão que é essa daí? NVT. É meio diferente, né? Então, mas como eu li no anterior, é um trecho de traduções complicadas, né? Mas vamos ficar nesse aqui mesmo, né? E penso, que é o creio, que também tem o Espírito de Deus, ou o que ele está dizendo aí também vem do Espírito de Deus, então dá na mesma, né? Está dando um conselho do Espírito de Deus. Ah, tá. Que aí vai dizer que esse conselho vem do Espírito, e aqui está dizendo que ele tem o Espírito, né? Mas na prática vai dar na mesma. Se ele tem o Espírito, então ele vai dar um conselho correto. Creio, ok, convicção. Não é um acho. É que às vezes a gente lê ali e fala assim, ele acha, porque ele falou creio. Não, crer é convicção. É que a gente usa o crer como acha, né? Mas na Bíblia não. Se o apóstolo Paulo crê, é porque ele crê. No português a gente faz essa besteira, né? Eu creio que sim. Esse creio que sim eu acho que sim, acho que vou. Você vai no curso amanhã, creio que sim. Ele acha, né? Não é uma convicção forte, né? Beleza até aqui? Alguma questão? Juninho, de boa? Então tá bom. Agora, finalmente, hein, depois de 40 versículos, terminamos o capítulo 7.
e vamos entrar no capítulo 8. Será que a gente consegue fazer todo o 8 hoje? Acho que não sei. Creio que não sei. É pior, né? Duas vezes falta de convicção. Creio que não sei. Vamos ouvir a leitura então, do primeiro versículo até o 6. E aí depois eu divido para a gente aumentar ali a tela. Vamos lá. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ok. Aqui no 8, ele vai abordar outro assunto. Aqui eu vou dividir o texto do 1 ao 4. Tanto que ele começa dessa forma: com respeito aos alimentos. Esse com respeito aqui foi porque eles perguntaram sobre os alimentos, certo? Então, como eles perguntaram, ele pega e responde: com respeito aos alimentos que vocês perguntaram, agora eu vou responder. O que acontecia na cidade de Corinto? Praticamente toda carne vendida nos mercados e nos açougues da cidade eram sacrificados a ídolos, e todo mundo sabia disso, todo mundo, né? Não só isso, mas os templos de Corinto também serviam como restaurante. Então você poderia muito bem ir a um templo, sentar lá, mandar um bifão para dentro, um copão de Coca-Cola, e sem adoração nenhuma, sem vínculo, sem vela, sem sacrifício, sem cânticos, sem oração. Você chegou lá, você comeu, você limpou a boca, pagou e saiu, né? Então você tinha quase 100% da carne na cidade oferecida a ídolos, seja num templo, mas entenda aqui templo como restaurante, não como adoração, igual eu falei, seja no açougue. O que acontecia era o seguinte: o animal era morto no templo, parte era consumida no próprio templo, parte era consumida pelo próprio adorador, parte ficava para o sacerdote. Só que o excedente que ficava para o sacerdote ia para outros açougues da cidade. Então você ia lá no açougue do seu Zé, e não é templo, mas é só um açougue. Aquela carne veio do templo. E antes do animal morrer, o animal foi dedicado. E a questão é: posso comprar essa carne? Não posso. Posso comer essa comida? Não posso. Não tinha para onde correr, a menos que a pessoa se convertesse, comprasse o animal e abatesse ali na própria casa. Mas é muito trabalhoso. Se você já tem a carne lá penduradinha, o animal já abatido, era muito mais fácil. Então, essa era a realidade, essa era a dificuldade. Podemos comer essa carne, sim ou não? É isso que a gente vai ver, né? Então, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento, nós já sabemos esse assunto, nós conhecemos a resposta, a maioria de nós, todos nós sabemos como devemos proceder, mas já nós vamos verificar que nem todos têm o conhecimento a fundo, né? Pelo menos todos os que estão na igreja há mais tempo têm o conhecimento, todos os apóstolos tinham o conhecimento, mas os novos na fé precisavam aprender esse conhecimento. Então ele começa nessa introdução da resposta falando a respeito
Deus como o único ser existente, a única divindade existente, e o amor ao próximo, tá? Então, notem isso. Todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Antes de responder se pode comer, se não pode, ele faz essa introdução mirando no amor. Se a pessoa só tiver o conhecimento, ela vai se transformar em orgulhosa, porque ela tem um conhecimento de que ela pode comer a carne, e por não ter amor, ela vai desprezar o irmão que não tem o conhecimento. Ok, irmãozinho bobo, ele é vegetariano, porque ele acha que, sei lá, ele vai ficar possesso, ou ele acha que esse Deus existe. Ai, que ignorante. Mas eu conheço, eu tenho conhecimento de que o ídolo nada é. Então isso me causa orgulho, isso me causa arrogância. Por isso que ele coloca isso. O conhecimento traz orgulho, o conhecimento é bom, mas só ele é orgulho. Mas o amor edifica. Então aqui é uma mistura dos dois. Precisamos ter o conhecimento, mas também preciso ter o amor. Eu, como um crente maduro, sei que posso comer a carne, mas eu vou amar o meu irmão. Então, por causa do amor que eu tenho pelo meu irmão, algumas atitudes eu vou ter que ter, para que esse irmão, que ainda não tem a maturidade e não tem o conhecimento ainda, não seja destruído por causa do meu conhecimento. Então, existe esse equilíbrio no procedimento, tá? É isso que ele vai trabalhar. Vamos lá. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Paulo aproveita para baixar a bola do pessoal, né? Lá no início da carta, ele fala muito sobre a sabedoria humana e a sabedoria divina. Sabedoria humana e a sabedoria divina. E aí ele mostra o quanto os coríntios gostavam de demonstrar que eram conhecedores e sabedores das coisas. E ele vai dizer, gente, baixa a bola aí, porque esse conhecimento que vocês têm, essa sabedoria humana, não serve para nada. Então, se você acha que se você sabe alguma coisa, você não conhece tudo ainda não. Se você acha que você conhece muito de Bíblia, e de doutrina, e de constituição, e de confissão, baixa a tua bola, porque provavelmente você não sabe tanto assim. Né? Então, por isso que ele vai mirar no amor. O amor vai equilibrar você e vai te deixar mais humildinho. 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Olha que interessante. Ele continua falando sobre amor. Quem ama a Deus, conhece a Deus. Isso é, se relaciona com Deus. Ser conhecido por Deus não é simplesmente, esse aqui é o Tiago, esse aqui é a Jo, é a Lidiane, é o Geraldo. Não é esse conhecimento assim, superficial. Mas quem ama a Deus, Deus conhece de se relacionar, de proximidade, como um pai e filho, como amigos, não é? Então, é isso que Paulo está nos chamando a atenção, para amar a Deus sobre todas as coisas. Consequentemente, nós vamos amar os irmãos, e tendo amor pelos irmãos, nós vamos ter paciência com a imaturidade dos irmãos. 4. Portanto, depois de toda essa introdução, portanto, né? Em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada. Esse ídolo não significa nada é a mesma coisa de que o ídolo não existe. Não existe uma divindade que é esse ídolo aí. Porque ele está fazendo um contraste com a sentença que vem embaixo. Olha só, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, ídolo que não significa nada contrasta com o ídolo que significa alguma coisa. Isso é, com o ídolo que significa alguma coisa, não, com a divindade que significa alguma coisa, que é Deus. E significar alguma coisa significa existir. Só existe um Deus. Ídolos não existem, divindades não existem. No mundo espiritual, só existe
vamos colocar assim, 3 categorias. Deus, né, na Trindade, anjos e demônios. Acabou. Beleza, você pode categorizar serafim, querubim, né, arcanjo, mas são as hostes celestiais e as hostes demoníacas, ponto. Não existe seres intermediários, né, meio homem, meio Deus, né, meio divino, meio humano, né, não existe isso. É o que a Bíblia revela, tá? Ou é Deus, ou são os anjos, ou os demônios. E a adoração única e exclusivamente a Deus. Os anjos não exigem adoração, mas os demônios gostam de uma adoração que eu vou te contar, viu? E Satanás é doido por uma adoração. E são eles que vão estar por trás desses ídolos aqui, tá? Muito bem, vamos continuar nisso daí. Ele vai aprofundar nesse... nós já lemos, é verdade. Ele vai aprofundar aqui no raciocínio. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, por que haja chamados deuses? Porque as pessoas que constroem lá o deus Júpiter, o deus Mercúrio, o deus não sei das quantas, isso aqui é um deus. São chamados deuses, são considerados deuses. E às vezes esses deuses têm esferas de atuação. O deus Hades é um deus que atua no subsolo. O deus Baco, acho que é o deus do vinho, não sei, ele atua na terra, no meio da bebedeira. O deus não sei quem atua nos céus. Tem até um deus que é o que puxa o sol. Quem que é o deus que puxa o sol na Grécia? Apolo? Então que seja Apolo, faz de conta, né? Algum deus eu sei que puxa o sol. Então a área de atuação de Apolo é lá no céu. Então são chamados deuses, quer no céu, quer na terra. Como de fato há muitos deuses, entre aspas, e senhores. Essas duas designações eram atribuídos aos ídolos. Alguns ídolos eram chamados de deuses, às vezes eles eram chamados de senhores, tá? São as designações para os ídolos. Mas é o seguinte, nós, os crentes, porém, para nós, só existe um único Deus. Então, olha só, para eles existem muitos deuses, no plural, só que para nós existe um único Deus, que é o Deus Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor. E aqui ele contrasta com esses senhores aqui no plural, tá vendo? Então o mundo tem os deuses e senhores. Nós temos um Deus, que é o Deus Pai, e um Senhor. Tá vendo? Então a todo momento Paulo está fazendo contraste entre eles e nós. E aí ele vai dizer que de Deus Pai é de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, nós vivemos para Deus. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Aqui, pausa para Cristologia. Se você leu com atenção Colossenses, né, você percebeu ali que quem criou todas as coisas, o agente da criação, não foi Deus Pai, foi Deus Filho. Já tinham sido tocados nisso? Quando você lê Colossenses, você percebe que quando Deus Pai dá o comando haja luz, quem executa a obra é a segunda pessoa da Trindade. Por isso que várias vezes no Novo Testamento, e esse texto é um exemplo disso, nós vemos aqui Jesus Cristo como um agente da criação, é quem põe a mão na massa. Olha só, por meio, isso é, através dele, através de quem vieram todas as coisas. Isso é muito legal. Quem criou todas as coisas foi o Senhor Jesus Cristo.
Quem deu o comando foi Deus Pai. Ele, ok, leva o título de Criador, mas Jesus foi o agente. E ele não só criou todas as coisas, mas tem mais aqui, ó. E por meio de quem vivemos ou existimos. Significa que Jesus Cristo, que quando ele criou todas as coisas, ele não tinha esse nome, né? Mas vamos chamá-lo dessa forma. Era a segunda pessoa da Trindade naquele momento, né? Mas ele não só criou o universo, como ele também é o sustentador do universo. E ele não só nos criou, como ele também sustenta a nossa vida. Você só respira porque o poder de Jesus Cristo está sobre você, mantendo a sua vida. A partir do momento que ele falar, chega, acabou, ele vai retirar isso e você vai deixar de existir. Ou utilizando o verbo que está aí, você vai deixar de viver. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele bom, quando a gente cria que ele era só o Salvador, já era muita coisa, né? Mas ele vai além disso. O Senhor Jesus Cristo, além de ser o seu Salvador, ele é o seu Criador literal. E ele é o seu sustentador, não porque simplesmente ele põe a comidinha no seu prato. Não é porque ele te abençoa para você virar a torneira e sair água e você beber depois. Mas a sua vida, você vive, porque essa vida deriva dele. A vida transborda do ser de Cristo e te concede vida. Porque você pode pegar toda a sua matéria biológica e reformular, você não vai conseguir fazer viver nada. Você pode juntar todas as substâncias que existem no seu corpo, num balão de ensaio ou numa forma, tenta fazer um ser humano, não consegue. Um defunto recém-morto é a coisa mais interessante que existe. Ali você tem tudo para fazer vida. E por que não tem vida? Até um segundo atrás estava vivo, agora um segundo depois está morto. Por quê? Deus é quem sustenta a vida, né? Deus é quem sustenta a vida. Então, meu irmão, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a sua vida está nas mãos de Jesus Cristo, ok? Alguma pergunta? Alguma observação? Isso tudo pensando sobre se pode comer o churrasco ou não pode, né? Onde que a gente foi parar? Só por causa do churrasquinho. Seguimos? Vocês estão bonzinhos hoje? Acho que a gente termina o capítulo 8, hein? 7, só o 7, versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Isso. Agora ele vai revelar, poxa vida, é verdade. Nem todo mundo tem esse conhecimento. Nem todo mundo tem essa maturidade. Nem todo mundo crê dessa forma, porque muitos estão tão habituados, acostumados com os ídolos, que realmente acreditam que esse ídolo existe. E que se eu comer essa comida, eu estarei adorando esse ídolo, ou ele vai me amaldiçoar, ou ele vai me abençoar, ou ele vai ter alguma interferência sobre a minha vida, ou nenhuma interferência, alguma coisa esse ídolo vai fazer sobre mim, porque ele existe. As pessoas viviam nesse mundo, então isso gerava muita confusão. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Essa expressão aqui, ó, consciência fraca, é a mesma coisa que ignorância, né? Isso é a falta de conhecimento. O que tem o conhecimento, qual o conhecimento? Gente, o ídolo nada é, o ídolo não existe. Tá? Ele não vai te amaldiçoar, ou ele não vai te abençoar.
você comendo, não comendo, não vai cair um raio por causa do ídolo na sua cabeça. Tá? A questão não é, vai ter outros problemas, beleza, a gente já chega lá, mas eu estou falando do ídolo em si, por enquanto, né? O ídolo em si, vai ter outros problemas que a gente já aborda, mas o ídolo em si não existe e não vai fazer nada com você, tá? Só que acontece, se a pessoa acaba comendo, mesmo achando que o ídolo existe, a sua consciência fica contaminada, isso é, a culpa. Meu, o que eu fiz? Eu comi lá no, como que chama o japonês lá? No Kanpai, comi no Kanpai. Meu Deus, eu comi no Kanpai, um salmãozinho no shoyu lá, e o temaki não sei das quantas, nem sei, provavelmente não tem nada a ver o Kanpai, não tem cara, né? Mas tem alguns restaurantes lá pro lado de São Paulo, quando o pessoal é raiz mesmo, ali é batata, passa no altarzinho, consagra lá e despacha, acabou. Mas esses nossos aqui, meu, não tem nada não, vai de boa. Puxa vida, comi lá. E aí eu compactei com o ídolo vai vir atrás de mim, ele achou que eu fiz um pacto com ele, mas agora eu sou convertido no Senhor Jesus Cristo, eu sou da presbiteriana, da primeira presbiteriana central de Corinto, e eu não quero saber de adoração desse ídolo, esse ídolo vai querer vir atrás de mim, eu já me tornei membro lá, fui batizado, fui recebido, fiz profissão de fé, consciência contaminada. Né? Por quê? Porque ele acha que o raio do ídolo existe, mas o ídolo não existe. Esse é o sentido de consciência contaminada, consciência pesada. Uma certa vez, conversando com uma jovenzinha, ela disse assim para mim: pastor, eu estava querendo sair de uma igreja, da igreja que eu estou, mas se eu sair da igreja, o pastor disse que vai me amaldiçoar. O pastor vai me amaldiçoar. E eu não quero ir para o inferno porque eu estou saindo dessa igreja. Né? E eu vi que a pessoa estava com medo, né? Então assim, aí deu vontade de falar: minha irmã, esse pastor, esse ídolo nada é. Né? Mas é verdade, às vezes as pessoas vivem uma opressão tão grande que às vezes não sabem o que é real, e as pessoas têm medo de perder a salvação, medo de perder a bênção, a graça, e nós precisamos relembrar sempre que o homem nada é, o ídolo nada é, e o que importa é Jesus Cristo, não é? Então, não existe nenhuma maldição que venha de homens, ou maldição que venha desses falsos ídolos, porque nada são, tá bom? Vamos continuar aqui, mais um pouquinho, versículos 8 a 10. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Muito bem, então a questão não vai ser a comida em si, e o templo em si, mas o meu irmão, não é? Então a comida em si, né? A comida em si, porém, não nos torna mais aceitáveis ou menos aceitáveis diante de Deus. Nós não seremos mais crentes ou menos crentes. A comida não tem nada a ver com o assunto, não é? Então, tem gente que só come carne para o Senhor, tem gente que só come legumes para o Senhor, tem gente que só come peixinho grelhado. Isso aí é a liberdade cristã. Você pode comer da forma que você quiser, quando quiser, não tem problema, tá? Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Olha só que interessante, né? Ai, eu me abstenho de comer essas comidas orientais porque existe um espírito que domina. Para com isso aí. Ora, ele pede o iFood, ora, consagra antes de comer e ó, rachi para dentro aqui, ó, e já era, meu irmão. Não dá nada não. Contudo, ó, mas lembrem-se que a vida cristã
ela sempre vai ter um depende. Beber bebida alcoólica é pecado ou não? Depende. Depende se você for menor de idade. Depende se aquilo destruir a úlcera que você já sabe que tem, o médico mandou você não fazer isso. Depende se você fizer na frente de um irmãozinho fraco. Depende se você fizer na frente de alguém que é alcoólatra. Depende. Agora, você tomou comprou seu pérgola, né? Quem riu conhece o pérgola, né? Para comer lá com macarrão em casa. Ninguém está vendo, ninguém sabe. Gente, não escandalizou ninguém. Você não ficou, depende, vai ficar bêbado? Não vai ficar bêbado, então tudo bem, ok? Então tudo depende. Sexo é pecado? Depende. Entendeu? Se for antes do casamento, é pecado. Se for casado, só que com quem não é seu cônjuge, é pecado. Então tem essas coisinhas, né? Comer é pecado? Depende. Se você comer demais, é pecado. Se você comer de menos, também pode ser pecado. Então, meus irmãos, e às vezes, dependendo da situação, você pode estar em um momento que para você vai ser pecado e para mim não. Olha aqui, está entendendo? Né? Então, assim, tudo depende. Não é todo mundo nivelado na mesma situação. Não é nivelado. O sexo depende entre mim e você, no sentido de se você for solteiro, se lascou, meu filho. Eu estou em outra realidade, né? Se eu sou saudável, estou sozinho em casa, beleza. O vinho pode, bebida alcoólica pode. Agora, se você tiver, ou eu mesmo tiver num ambiente público, opa, a conversa já muda. Então, tudo depende, tá bom? Isso, é por isso que cabe a sabedoria. Sabedoria, não é? Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade, olha aí, ó, é disso que nós estamos falando, né? De vocês, não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. E esse fraco aqui, novamente, é a pessoa que não tem o conhecimento. Você viu? O presbítero Tiago foi lá no restaurante oriental. Meu Deus, será que ele não sabe? Pô, mas peraí, se o presbítero foi comer lá um japa, se ele pode, eu posso. Só que eu acho que o ídolo existe, só que o presbítero já é maduro, sabe que não tem nada a ver. Então, eu que sou fraco na fé, vou ser influenciado por ele, que é maduro na fé, a cometer um ato contrário à minha consciência. Esse é o problema. Por isso que as nossas atitudes precisam estar temperadas com sabedoria, porque o meu conhecimento pode levar o outro a pecar, não porque ele vai fazer igual o que eu estou fazendo simplesmente, mas porque ele vai fazer o que eu estou fazendo tendo uma fé diferente. Eu sei que eu posso fazer, só que ele vai fazer na dúvida. E tudo o que nós fazemos na dúvida é pecado. Paulo ensina isso. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que você faz, poxa, será que eu posso ir? Eu não sei se eu posso ir, mas mesmo assim eu vou. Pecou. Posso ir no que vai ter? Vai ter a EMAPA no final do ano, vai ter uma banda de funk. Posso ir, não posso ir? Se você não tiver convicção e for mesmo assim, você peca. Vai ter roupa nova, todo mundo sentadinho, né? Comendo na mesa posta, todo mundo sentadinho, bonitinho, ninguém fazendo nenhuma barbaridade. Posso ir, não posso ir? Não sei, mas vou mesmo assim. É pecado. Entendeu? Você tem que ter convicção. Claro que eu descrevi 2 ambientes assim que é muito mais fácil você estar no roupa nova e voltar ileso, né, de um show desse do que num funk e voltar, não, voltei edificado. Não vai voltar edificado de jeito nenhum, porque o ambiente do funk é extremamente diferente do roupa nova, né? Muito bem. Tem alguém que é fã de roupa nova? Não, depois a gente junta forças e... É o sonho da Jéssica ir no roupa nova, mas nunca deu para ir. 10. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, Tiago,
que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Esse é o ponto que a gente acabou de tratar, né? Então, meus irmãos, o que nós fazemos diante dos outros importa, né? Então, muitas vezes o melhor é fazer e ficar quieto, né? É só convicção, você sabe biblicamente que você pode estar naquele ambiente, pode comer determinada coisa, pode beber, você sabe que não está pecando, você tem convicção, não compartilha, né? Não posta, né? Não posta nas redes, isso aí não serve para nada, não ajuda ninguém, tá bom? Até aqui alguma questão? Estamos quase terminando. Juliette, passa o microfone lá para a nossa irmã. E se consumir algum alimento que foi oferecido, só que se a gente não souber? Ele vai tratar disso mais para frente, né? Ah, tá. Mas mesmo assim não tem problema nenhum. Não tem problema. Consumir. Me deixou um docinho aqui, era Cosme Damião, não sabia. Né? Não, pior. Se chegou o alimento na sua casa, você comeu, não sabia, não tem problema nenhum, você não sabia. Tá, isso você sabe que a pessoa é de outra religião. Ele vai falar pecado. especificamente disso. E ele vai dizer o seguinte, olha, se você receber um alimento, coma sem fazer nenhuma pergunta. Dá um miguezão bíblico, né? Eu não tomo nem água, não tenho coragem. O Tony come tudo. Então assim, chegou lá, faz de conta, não sei da realidade, um bolo da sogra que todo ano ela leva lá, né? E você sabe que aquele bolo deve ter passado veio de alguma barraquinha, de alguma quermesse, não sei da onde, algum terreiro de não sei o quê, mas é tudo família crente, né? Então é bem um exemplo hipotético mesmo, né? Veio de um terreiro, veio de uma gira, um negócio meio esquisito assim, você desconfia. Não pergunta, tá bem temperadinho, tá bem assadinho, tá gostoso, manda para dentro. Agora, se a pessoa falar assim, passei lá e comprei com o pai André, com a mãe de santo, não sei das quantas e tal, fala, olha, então eu não posso, eu não vou comer. Mas aí, Paulo já ele vai falar que não é por causa da sua convicção, mas é por causa da pessoa. Porque você, Juliette, sabe que o ídolo nada é, mas você vai se abster de comer, não pela comida, não por você, mas por quem deu. Porque a pessoa que deu a comida para você vai falar assim, a Juliette comeu, aí ela participou da adoração, tá entendendo? Então você se abstém, não por você, não pela comida, mas por quem deu, pela consciência e pelo que a outra pessoa vai achar. Então o segredo é não pergunte nada. Compra de tudo no mercado, recebe de tudo. Agora, se você sabe que e a outra pessoa sabe que você sabe, então, aí se abstém. Mas o segredo é não perguntar nada. Não, ali não tem nenhuma consagração religiosa, é só a festa mesmo, né? Isso eu nunca vi. No entanto que essas daqui perdiam um monte de casamento. Eu, como sempre fui rebelde, eu ia. Mas o padre, ele sai consagrando depois a comida? Não, você vai lá na igreja católica que seja, depois vai ter a festa. Eu acho que come. Não. Mas vocês iam na cerimônia, dentro da igreja? E depois não ia na festa? Não, aí... O mais difícil vocês já fizeram. O resto é mais fácil. Não, até... Pera aí, deixa eu... Não, acho que pode sim, pode. Pode. Não, aí não. Okay. Pera aí, vamos aqui que a Mirella levantou a mão faz tempo. Casamento, meus irmãos, enquanto o microfone chega aí, é o seguinte:
o casamento, ele é válido diante de Deus em qualquer religião. Tem gente que se casa no navio e quem faz é o capitão, tem gente que casa no terreiro, tem gente que casa na católica. Deus reconhece o casamento, principalmente se, né, logicamente, se for feito ali no civil. Mas eu não entendo que é errado, não. Ainda mais se forem dois incrédulos, eu acho que não dá pra... Fala. Eu ia perguntar sobre a acarajé. Oh, aqui ó, acarajé. Tem alguém da Bahia aí? Então, é porque lá em casa meus pais são baianos. Uhum. Mas se você for para Bahia, você não pode comer, você não pode comprar, porque os acarajés de lá são sacrificados. Então lá é demônios, né? Uhum. Não pode comer. Eu acho que eu vou te falar uma coisa. Aí é uma convicção minha, tá bom? Se você tá lá na Bahia, eu acho que pode. Por quê? Porque aqui em Corinto tá falando de irmãos em Cristo. Eu não... Exatamente, eu não estou com os irmãos. O meu problema, o problema de Corinto é, se eu estou com a galera dos jovens, lá em Salvador, vamos comer um acarajé? Aí você deu problema. Porque aí o restante, você comeu acarajé, tá com cara de quem comeu acarajé. Porque o ato de comer acarajé vai... Lembre-se, queridos, a comida nada é. O ídolo nada é. A questão é o irmão que é fraco na fé. Agora, quando não tem irmão para escandalizar, como a acarajé. Porque a baiana, ela nem te conhece, ela não sabe se você é reformada, se é pentecostal, se você é outra do candomblé também. Entendeu? Agora, mais outro adendo. Mas se a sua consciência te acusar, não coma. Entenderam? Se você se sentir pesarosa, desconfortável, não coma. Porque aí senão você vai cair no mesmo erro. Entenderam isso? Esse exemplo foi bem interessante. Respondi? Ih, aquelas baianas lá, consagra tudo. Dias, microfone pro Dias aqui. Ô, Gerado, microfone pro Dias. Eu tenho uma dúvida aqui. Esse problema lá na frente, ele foi resolvido, né? De comer ou não comer. Mesmo aqueles fortes que eles achavam que eles podiam comer, eles foram proibidos, né? Teve um concílio, acho que entre eles ali e tal, e eles acharam melhor e não fazer essa prática. Mesmo a pessoa tendo conhecimento, Isso. a pessoa sendo forte, ela tendo conhecimento que ela podia comer, mas elas foram proibidas. É isso? Não. Isso lá na frente, acho que em Coríntios, acho que 18, se não me engano. Não, aqui mesmo, não sei Isso, Não, exatamente. mas está mencionando o concílio Isso foi lá na frente. de Atos 15? Isso. Foi no Não, mas isso concílio aqui que acho que aí eles depois. proibiram, né? Isso aqui vem depois. De qualquer forma, o que acontece? Realmente ele orienta ali em Atos, acho que é Atos 15, que é o concílio de Jerusalém, Isso. a se abster da comida dos animais sufocados, né? Mas é a mesma coisa. Não, mas depois eles proibiram, não foi? Não é que eles Mesmo você proibiram, tendo essa consciência. segue o mesmo conceito de se abstenham por conta dos irmãos fracos na fé. Aqui no final do capítulo 8 ele vai dizer isso. Por conta da consciência do meu irmão, eu nunca mais como carne, enquanto essa situação perdurar. Então, você até poderia comer, mas por amor ao irmão, eu não vou comer. Então, mas é uma convicção. Então, mas não é uma imposição. Assim, uma imposição, uma proibição. Não é uma imposição no sentido de pode comer, não pode comer. Mas ele é uma imposição no sentido de, se for escandalizar, então não coma. Você entendeu, Dias? Então assim, só para fechar aqui, a ordem é, se for escandalizar, não coma. Então, se for mais fácil entender assim, é isso. Aqui, peraí que... Eu tô na minha mão. Ai, meu. Peraí, estava aqui primeiro? Volta para cá. Ó.
Mas então, qual que é a diferença? Se a gente pode comer no casamento e na quermesse não? Porque a quermesse é A festa do milho. a atividade da religião. É promovido pela igreja. Tem a questão do alimento ser abençoado e consagrado à santa. A padroeira não sei das quantas. A quermesse é muitas vezes para juntar dinheiro. É a festa da Santa Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora... A quermesse, ela é religiosa em relação à divindade. O casamento não. O casamento é uma... Tanto que nós fazemos também. A festa do casamento é uma festa pelo casamento. Não por causa da santa, ou por um Deus, ou por uma divindade. Tá? Tiago, Geraldo, vai, já está aqui, Geraldo. Não, é só uma curiosidade. Ah, Dani também. Quando que eu peco quando eu como menos? Quando você... Quando Não, come só pra me menos? entender. Quando você se acha... por exemplo, anorexia? Anorexia é que a pessoa não come. Por questões de imagem, aí a pessoa começa a adoecer por conta disso. É pecado. Dani? Você, meu filho, você pode comer à vontade, você nunca vai engordar Não, nada. a gente fala sobre não fazer o outro pecar, né? Porque tem um versículo que fala, né? Ai daquele que fizer o seu irmão pecar, né? Vai ser cobrado disso, né? Então, tipo assim, por amor ao outro e por não estar pecando também. Porque se nós fizermos o nosso irmão pecar, nós estamos pecando. Era o Tiago. Tá. Digamos que eu tenho uma tia macumbeira, não tenho. Mas digamos que eu tenho. E ela traz aquele prato suculento. Aquela galinha assada, nossa, pretinha. aquela coisa maravilhosa, mas linda. Dá água na aquela boca. farofa, aquela pipoca. Aí dá água na boca. Aí ela fala, olha, Thiago, trouxe esse prato aqui pra você. Foi consagrado ao fulano de tal lá. E aquela coisa suculenta. Ela fala, tia, eu vou comer esse negócio aqui porque o ídolo que você serve não é nada. Vou orar, vou consagrar a Deus e vou comer porque tá maravilhoso esse negócio aqui. Peco. Peca. Ela te avisou, não avisou? Eu tô avisando ela que o ídolo dela não é nada. Não, isso aí você fala depois. Gente, a regra é, se a pessoa avisou, você vai ficar passando fome, irmão. Por isso que já Paulo vai falar, não pergunte. João sem braço aqui, come e fica na tua. Paulo dá a dica, né? Não pergunta nada. Agora, se alguém avisou, né? Mas não, se você comeu sem saber, que foi a pergunta que a Juliette colocou, não, gente, já não tem problema não. Lembre-se disso, o ídolo nada é, a comida nada é, o que vai valer mesmo na hora do vamos ver, é o quanto o outro sabe que você sabe, que aquilo é consagrado. Certo? Nossa, gente, comida, como gera confusão. Vamos parar por aqui. Tá, já avançamos aí uns 10 minutos. Dani, você não tinha que buscar fio, não? Ah, bom, olha. Então tá bom, vamos parar por aqui. Bom, vão para casa, remoam as informações, pede perdão quem comeu a galinha assada e não deveria ter comido, pede perdão quem comeu a acarajé que não deveria ter comido, né? Ou lamente porque poderia ter comido e não comeu, vai saber, né? Ai, meu, misericórdia. Ainda vem uma branquinha para empurrar, né? Ei, caramba, ó. Gente, eu não vou perguntar se mais alguém tem uma pergunta, porque nós já estamos avançados no tempo. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Mas é legal esse tipo de... No domingo à noite nós não temos essa oportunidade de ficar debatendo e conversando. É por isso que o curso aqui de quarta-feira é tão importante e rico, é para isso mesmo que serve, tá bom? Se ao longo aí dos dias surgirem mais dúvidas, podem mandar para mim,
eu respondo, tá bom? Vamos orar com o presbítero que gosta de uma comidinha estranha. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso aqui de aprendizado da tua gloriosa palavra, Pai. Que o Senhor guarde na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, ó Pai. Que o nosso desejo, Senhor, seja todos os dias viver para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã aqui. Obrigado pela dos irmãos que assistiram essa transmissão. Pai, nós te agradecemos por tudo. Pedimos ao Senhor que nos proteja na volta para os nossos lares e que em tudo, ó Deus, na nossa vida, nossa vida profissional, pessoal, na nossa família, em tudo o Senhor seja honrado e glorificado. É o que nós te pedimos, te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.